Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto aqui que para mim é um assunto de muita relevância. Não é o assunto que aconteceu, não é um assunto que vai acontecer, mas é algo que está acontecendo. Eu vou falar um pouco sobre depressão, que é o mal do século. Porque infelizmente hoje, olhando para o prisma deste mundo como um todo, e principalmente a nível de Brasil, vemos através das pesquisas que 5,5% ou 6% da população brasileira sofre com a depressão. Isso é o que corresponde a 12 milhões ou mais de pessoas com depressão. Isso é um mal terrível. Então vamos falar de alguns princípios, né? Não sou médico, não sou especialista no assunto, mas vou falar por experiência própria, porque eu venci. E eu tomo como base um texto bíblico interessante, é só um versículo bíblico que a gente aplicando nas nossas vidas, nós vamos entender que o quão Deus tem cuidado de nós. Está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que nos diz o seguinte: lance sobre ele toda a vossa ansiedade ou toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lançar significa você depositar a ele, e ele está dentro de nós. Sempre nos meus vídeos você vai ver eu repetir essa palavra: Deus está dentro de nós. Mas falando em depressão, resumidamente, ela é determinada por uma tristeza profunda e prolongada que mexe com toda a estrutura do ser humano. Falo por experiência própria, pois eu passei 1 ano e pouco, quase 2 anos com depressão. Venci. Graças a Deus eu já estou aqui, tenho propriedade para falar isso, que você pode vencer, que você pode pôr na sua mente que existe um Deus e creia em você, que você é capaz sim. Então essa tristeza prolongada, essa tristeza profunda e constante, eu senti na própria pele. A depressão ela envolve tanto questões de uma ampla gama de famílias de doença, a qual nós chamamos de doenças psicossomáticas, que não vem o caso de falar agora, mas não é um sintoma único. Então existe uma soma de fatores que leva o ser humano a começar a ter esse sentimento de tristeza. Talvez você que esteja assistindo aí, você tem alguns sintomas, muitas vezes não quer admitir. Eu adentrei num período profundo de depressão por não admitir que eu estava com depressão. Porque para o cristão estar deprimido parece que é coisa do diabo e não é. Existe a opressão maligna? Sim, existe. Mas existem coisas psicológicas também que afetam o ser humano como um todo. A medicina classifica a depressão como a doença psiquiátrica. Não é errado. É uma doença crônica. E ela pode ser recorrente de vários fatores. Atinge tanto criança, quanto adulto, quanto adolescente. Então não existe uma faixa etária que a depressão vai atingir. Ela atinge a população como um todo. E hoje, infelizmente, o número de adolescentes com depressão é grande. E muitas vezes os pais não tomam consciência de que seu filho está deprimido. Porque ainda é um tabu no Brasil ou no mundo. Quando você fala que está com depressão, parece que é algo. As pessoas falam, está brincando, isso é coisa. Não sei nem falar, nem me expressar como que as pessoas imaginam. Porque eu imaginava assim. É frescura, é não sei o que. Não, é coisa real. É coisa terrível que afeta a mente do ser humano. Além desses sintomas clássicos, né, de profunda tristeza, de profunda angústia, que manifesta quase diariamente na vida da pessoa por um período longo, às vezes, né? Existem alguns sintomas que até os próprios médicos aí sabe muito bem disso. Você que entende um pouco de medicina, você vai concordar comigo, né, que existe alguns sintomas que você começa a detectar se a pessoa está com depressão ou não. Sentimento de dor. Vai no médico, o médico não acha dor, não acha a causa da dor, porque ela vai num clínico geral.
Ela está com o corpo doendo, mas não existe ali a dor física, porque essa é a dor da alma. E a medicina, no sentido natural, ela não vai encontrar. Existe aquele sentimento de culpa. Você procura a causa da culpa, mas não encontra, porque está na sua mente esse sentimento de culpa. Estou falando por experiência própria. Sentimento de amargura, nada presta, nada funciona, nada tá bom, vai dormir não presta, vai falar não presta, vai querer ficar com as pessoas, não tem como. Perda de interesse nas coisas, perda de interesse pela própria vida. Começa a perder interesse por tudo, até interesse de trabalhar, de querer tomar banho, de querer trocar de roupa, de querer se arrumar, de querer... as mulheres não querem mais se trabalhar ali, por exemplo, a aparência, a estética, não quer se largar, não quer pentear o cabelo, não quer lavar, não quer fazer nada. Então essa perca de interesse, muitas das vezes, é um dos sintomas que bem visíveis, às vezes, na vida da pessoa. Ausência de ânimo. A pessoa está sempre desanimada, sempre para baixo, sempre de cabeça baixa, pergunta para ela se está bom ou não está, pergunta para ela como está, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está acontecendo com A, com B, com C. Então essa perca de desânimo é terrível. Desesperança, não sei se essa é a palavra correta, desesperança, né? Que é a falta de esperança, não tem mais esperança em progredir, não tem mais esperança em querer que a vida melhore. Para ela parece que está tudo indo para trás, ela está mergulhando num abismo sem fim. Então essa desesperança é terrível na vida da pessoa que está com sintoma de depressão. E a baixa autoestima, né? A baixa autoestima é terrível. A pessoa se sente inferior a tudo. Começa a dizer que para ela nada funciona, para ela nada dá certo, ela não... Para que viver? Então tem muito mais sintomas, né, que nós entendemos que faz parte desse princípio da depressão. Oscilação do humor. Na mesma hora que está bem, já está mal. Então essa é uma característica terrível do transtorno de uma pessoa deprimida. Essa mudança, essa oscilação do humor da pessoa. É fácil, quando eu falo por experiência própria, quando você começa a conversar com a pessoa e você já passou por aquilo, você começa a fazer uma leitura do pensamento da pessoa, da conversa da pessoa, você percebe que ela está com alguns princípios de depressão e ela precisa ser ajudada. Começa a ser paralisada, já começa a não sentir vontade de fazer mais nada, a incapacidade vai tomando conta da mente da pessoa, pensamento suicida, porque isso passou pela minha mente. Então, para muitas pessoas, o objetivo final dela é morrer. Para ela morrer era o mais importante, mas não é assim. Para essas pessoas que estão com esses pensamentos suicidas, parece que a vida não tem mais sentido, a vida não tem mais valor. É importante identificar esses sintomas e diagnosticar logo de cara. Procurar a ajuda do médico, procurar a ajuda de profissional. Porque às vezes, por medo, por vergonha, a pessoa não vai procurar a ajuda de um profissional. Faz, se necessário, sim, buscar o acompanhamento médico. Deus deixou a medicina para isso. Não podemos ignorar. Os médicos foram pessoas que são capacitadas por Deus. Eles estudam, eles buscam, eles se capacitam, eles se preparam para quê? Para ajudar o ser humano, o seu semelhante. Mas existe um texto bíblico que eu acho muito interessante, que está em Deuteronômio capítulo 31, verso 8, que nos diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com vocês. Ele nunca deixará, nunca vos abandonará. Não tenha medo, não desanime, Deus está contigo. Olhe para dentro de você e você vai ver Deus atuando na sua vida. Isso é importante para nós. Agora nós precisamos entender. Você pode vencer a depressão? Pode. Talvez você ache que não tem condições, mas pode sim. Eu venci. Já são mais de 15 anos que eu passei por esse processo. Foi terrível? Foi. Só quem passa, quem sabe. Mas eu venci. E se eu venci,
você vai vencer também. Deus quer restaurar a sua vida assim como Ele restaurou a minha. Ele quer trazer alegria de volta, aquela alegria que parece que foi perdida para sempre. Não. É o resgate da sua dignidade como ser humano. É o resgate da sua dignidade como filho, como filha de Deus. Ele tem poder sim para fazer um milagre na sua vida. Começando por você entender que Ele está dentro de você. O milagre começa aí quando você descobrir que Deus está dentro de você. É que ainda você não descobriu às vezes. Falo, volto a dizer, volto a frisar sempre, vou repetir várias vezes. Falo por experiência própria, não porque eu ouvi alguém dizer. Falo por experiência própria. Creia em Deus. E deixe que Ele mude a sua vida. E deixe que Ele mude a sua vida significa o quê? Quando você olhar para dentro de você, você vai mudando automaticamente isso. Você vai ver o quanto vai mudar para melhor a sua vida. Isso é muito importante. Você vence a depressão? Vence sim. Às vezes para alguns pode levar bastante tempo. No meu caso eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas eu venci. Hoje eu posso dizer com todas as palavras, com todas as convicções, porque eu venci. Por isso eu te digo, não desista da vida. Não desista dos seus sonhos. Eles são muito valiosos para você e para Deus. Essa luta que você está passando não vai durar para sempre. Essa luta não vai levar você à morte, mas vai levar você a uma grande vitória. E você vai poder compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez em sua vida, para que você possa também ajudar a outras vidas. E Deus está conosco a todo momento. Porque Ele prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Ele está comigo, Ele está com você. Basta você crer. Comece a mudando os seus pensamentos. Você mudando os seus pensamentos, as coisas ao seu lado começarão a mudar. Comece pensando somente em coisas boas. Comece pensando naquilo que te produz um bom resultado, que te traga alegria. Comece a mudar os seus pensamentos. Aprenda a ser grato a Deus pela vida. Aprenda a ser grato a Deus pelo que você tem. Aprenda a ser grato a Deus pelo pouco que você tem. Sempre que você se sentir, isso é uma recomendação minha, Luiz Carlos Narcis, isso é uma recomendação minha. Sempre que você se sentir desesperado, com grande tristeza, declare uma verdade poderosa, que para mim trouxe esperança, que para mim trouxe alegria. E eu nunca vou deixar de repetir essa verdade. Repita em voz alta. Talvez se você quiser sair de perto de alguém, quiser entrar no teu quarto, quiser ir no teu banheiro, mas repita essa verdade profunda. Fala assim: Pai, sinto muito, perdoa-me, sou grato, eu te amo. Ou, Pai, sinto muito, perdoa-me, eu te amo, sou grato. Comece a repetir essa frase para você ver. As mudanças vão começar a acontecer na sua vida, porque Deus quer mudar você. Rejeite as mentiras da sua mente enganadora. Muitos falam, rejeita as mentiras do diabo. Não, da tua mente enganadora. A mente de fora, a mente que vem trazendo palavras errôneas. Rejeite essa mentira. Você pode sim. Mas não se isole, por favor. Faça o esforço, procure companhia e vá regularmente a lugares que te eleve o teu astral. De repente na igreja, no meio de uma comunidade. Vá nesses lugares. Porque eu tenho certeza que Deus restaurará a sua vida por completo. Eu vou deixar um texto bíblico para a sua meditação, que está em Filipenses capítulo, deixa eu achar aqui no computador, capítulo 4,
Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 8, que diz assim: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo pela oração e ação e súplica, dê graças a Deus. Apresente seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento esteja em vosso coração. Você é mais do que vencedor, porque Cristo venceu por mim, venceu por você, venceu por nós. Graça e paz seja contigo. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.